Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa, a mais uma edição Mais Saúde. Hoje é a última edição para o mês de abril e hoje trazemos um tema bastante importante porque tem a ver com os medicamentos que têm sido usado para a cura no nosso dia a dia, ou seja, nas nossas enfermidades. E hoje nós trazemos o Dr. Bonechance, que vai falar-nos sobre os efeitos secundários, os efeitos colaterais, trazer este conceito, desmistificar aqui esta confusão que trazemos, que muitas vezes tem sido levantado em torno desses conceitos. E, de uma forma geral, nós iremos falar aqui como lidar com esses efeitos da medicação. Vamos entender a fundo aquilo que nós consumimos, quais são os conceitos em torno disto e quais são as implicações, as consequências e tudo mais que está em torno da medicação. Nós vamos compreender e o Dr. Bonechance vai nos trazer esse esclarecimento. Então eu quero convidar a si, caro internauta que está deste lado, comece já a partilhar esta palestra, comece já a comentar, a colocar as suas questões mesmo lá embaixo. Nós vamos responder assim que nos chegar essas questões e vai dando like, partilha, porque esta é uma informação muito, muito importante, pois todos nós, em algum momento, somos usuários dos medicamentos. Então é importante termos um conhecimento suficiente sobre os medicamentos. Boa noite, Dr. Bonechance, seja bem-vindo a mais um programa Mais Saúde. Boa noite e obrigado pelo convite. E como pode-se ouvir aí pelo fundo, o trabalho de casa dá nisso. Temos aqui os nossos companheiros. Então, estou sendo feliz por participar mais uma vez desse programa. É o amigo do homem, está conosco, sim. E obrigado. Sem dúvida, com certeza. Eu penso que iremos fazer um excelente programa na companhia dos amigos do homem. Bom, doutor, vamos logo àquilo que é a grande questão, porque, na verdade, na prática médica, em particular, nós usamos, na medicina curativa, não é? Nós usamos os medicamentos para poder alcançarmos aquilo que são as curas das enfermidades, e nós temos a indústria farmacêutica também dando este grande braço, mas aquilo que são as descrições, aquilo que é a composição, aquilo que é a interação dessa medicação para com o homem, tem levantado alguns conceitos, e este é um momento que nós gostávamos de compreender, de uma forma geral, como lidar, e, acima de tudo, começar a trazer aqui os reais conceitos, a melhor percepção sobre o que é um efeito secundário, o que é um efeito colateral, o que seria então um efeito indesejado e efeitos adversos. Bom, parecem todos, acima de tudo, trazer aqui uma confusão. Nós gostamos de perceber o que é que difere um conceito do outro, o que é que essencialmente estes conceitos trazem para o mundo dos fármacos. Na verdade, esse é um aspecto muito importante no uso dos medicamentos e infelizmente, aliás, no nosso dia a dia, como técnicos de farmácia, como agentes de farmácia, pouco usamos esses conceitos, mas são aspectos que deviam, além da indicação, que é aquilo que o medicamento serve, deviam fazer parte do nosso trabalho. Indo em concreto com a sua questão, diríamos que o efeito secundário, o efeito colateral, basicamente é a mesma coisa, dependendo também da questão do vocabulário, da linguagem. Existe o português brasileiro, o português de Portugal, como o mundo bem sabe, há uma pequena diferença, mas os efeitos indesejados e adversos acabam sendo um pouco diferentes. Mas, na essência, digamos que tudo isso difere-se do efeito principal do medicamento. Ou seja, falando a linguagem mais do dia a dia. Se eu tomo um medicamento para me curar uma dor de cabeça, exemplo, um paracetamol, existirá um provável efeito secundário. O que é que vai ser o efeito secundário? O efeito secundário vai ser aquela manifestação, aquele efeito benéfico do medicamento, mas que a princípio não era o pretendido. Algumas pessoas podem tomar o medicamento para alergia, acabar por dar sonolência. E se apanhar uma pessoa que já tem uma dificuldade em adormecer, vai ser um efeito secundário ou um efeito colateral. Ou seja, são manifestações ou sintomas que aparecem após a toma do medicamento. Os efeitos colaterais ou secundários, muitas vezes, geralmente são benéficos, ou seja, não causam nenhum problema assim visível na pessoa.
mas os efeitos indesejados ou reação adversa ou efeito adverso são problemas, são prejudiciais, nesse caso, o contrário do efeito secundário. Dando um exemplo muito claro, há medicamentos que, ao tomarmos, podem nos dar uma diarreia, vamos lá dizer. Então, essa acaba sendo uma reação adversa, ou pode dar uma reação não desejada, e são conceitos que andam um ao lado do outro e acabamos todos englobando no efeito secundário. Por isso, se nós formos a ler a bula, que é o papelinho que vem sempre dentro da medicação, sempre vamos encontrar apenas uma palavra. Pode ser o efeito indesejado ou o efeito secundário. É que, no fim, acaba dando no mesmo, digamos assim. Bom, deixa só fazer uma síntese aqui para ver se estamos mesmo alinhados aquilo que é a abordagem, a explanação do doutor. Efeitos secundários ou efeitos colaterais seria na toma aquilo que seria a sua interação com o paciente em prol da cura. Não sei se é exatamente isso que nós estamos aqui a traçar. Não sei se estamos juntos, doutor. Na verdade, diríamos assim, o efeito secundário, um efeito colateral, é uma reação que, a princípio, não é a pretendida na toma do medicamento, mas certo, que acaba sendo benéfica para o paciente. Certo. Acho que mais claro posso dar um outro exemplo. Existem alguns medicamentos que servem para alergias, vamos lá dizer, mas que o paciente, ao tomar, certo, pode ter também um aumento de apetite, ou seja, houve um outro sintoma, uma outra manifestação, que não é aquilo que a pessoa pretendia. A pessoa tomou uma medicação apenas para a cura da alergia, mas acabou tendo um aumento de apetite, ou seja, esse efeito que houve não é tão prejudicial, não é algo que vai prejudicar a saúde da pessoa. Apenas teve um aumento de apetite, que pode comer assim como não, mas não houve uma reação, não houve um efeito grave na saúde do paciente. Para, diferentemente do efeito adverso, aquela reação vai ser grave, vai ser mais para o sentido negativo. Tomou um medicamento, um antibiótico, e teve uma alergia, vamos lá dizer. A alergia nunca vai ser algo benéfico. Então, aí será a principal diferença entre o efeito secundário ou colateral e o efeito indesejado ou adverso. E qual é a importância? Qual é a importância de estarmos conscientes desses efeitos, os efeitos secundários ou colaterais e os efeitos adversos? Qual seria a importância para o paciente ter a informação ter noção destes efeitos? Há uma grande importância quando o paciente toma uma medicação bem informada, aliás, porque facilita no processo de cura. E não só, assim permite que o paciente tome algumas precauções para que possa facilitar ou efetivar mesmo o processo de cura. E não só, eu costumo dar esse exemplo, algumas pessoas, ao verificar os efeitos colaterais, efeito secundário ou indesejado, podem pensar como uma nova doença que está a surgir, e assim acabarem no hospital. Então, na verdade, a questão de sabermos qual é o efeito secundário, qual é o efeito que pode vir a acontecer, é importante porque facilita o nosso processo de cura. Porque se eu sei que se tomar um medicamento X e não só pode evitar acidentes, por exemplo, há medicamentos que ao tomarmos vamos ficar com sonolência. Então, nesses casos, sempre aconselha, se faz uma atividade como a condução, se faz uma atividade que exija que esteja sempre atento, há que precaver-se. Então, uma informação coerente, uma informação precisa vai evitar, vai primeiro colaborar positivamente para o processo de cura, mas também poderá evitar situações mais graves para que o paciente possa saber o que fazer e como fazer. Porque há pessoas que, quando vê um efeito secundário, entram em choque, acabam ficando assustados e podem parar a medicação, se não estiverem informados que, na verdade, aquilo é o efeito secundário previsto do medicamento. Então, sempre bom paciente, antes de tomar a medicação, ou pode perguntar ao técnico, ou pode ler no papel e saber exatamente o que vai acontecer ao tomar aquela medicação. Como se diz, o homem prevenido vale por 2. Então, é sempre bom saber o que vai acontecer depois da toma do medicamento.
Bom, é possível, ou seja, podemos assumir que todos os fármacos, todos os medicamentos têm efeitos secundários e têm uns efeitos adversos ou indesejados? Todos eles trazem consigo A princípio, sim. esses conceitos, ok? Sim, a princípio de todo tipo de medicamento, a partir do momento que ele entra no nosso organismo, além de fazer o efeito com que nós vamos buscar na medicação, ele acaba se ligando a vários pontos no nosso organismo. Uma questão mesmo de farmacologia, é difícil de explicar sem pouco tempo. Então, ao se ligar a esses pontos, vai causar os outros efeitos que nós não desejamos. Então, a partir de todos os medicamentos, sim, tem efeitos colaterais, efeitos secundários ou indesejados. A diferença é que, para alguns medicamentos, são bem toleráveis, os efeitos são toleráveis, ou nem vamos sentir, mas dependendo também da dose que vamos tomar, a quantidade dos comprimidos, as condições do nosso próprio organismo, isso poderá sim, poderemos sentir os efeitos. Inclusive o paracetamol, por exemplo, o próprio paracetamol tem os efeitos colaterais, efeitos indesejados, próprios medicamentos assim simples que usamos no dia a dia, como o ibuprofeno, apesar de muita gente não saber, eles também sim têm efeito secundário. Então, é categórico, sim, podemos afirmar todo medicamento tem um efeito secundário, um efeito indesejado. Só que alguns não sentimos porque são toleráveis. Toleráveis, certo. E estava mesmo a frisar, eu sou o que estava mesmo a chamar, queria mesmo destacar essa questão de quais seriam os fatores que provavelmente nós temos pacientes, pode existir um paciente que faz um determinado em fármaco, uma determinada medicação, e ele tem uma determinada reação, vamos supor, ele tem um efeito secundário. E o outro paciente também faz a mesma medicação, não passa por essa experiência, ou seja, as experiências vão sendo de alguma forma particulares ou individuais. Eu gostava de saber se existe um fator que esteja atrelado à questão dos efeitos secundários e os efeitos indesejados. A princípio, esse fator vai ser mais a condição clínica, a predisposição do paciente, porque a partir dos pacientes, aquele que vai ter a reação, que não teve a reação, tomaram o mesmo medicamento, a mesma concentração, mas a predisposição, aquilo que são também as doenças que a pessoa já trazia. Vamos supor que um paciente vai tomar um ibuprofeno, a título de exemplo. Se temos dois pacientes, tivermos um paciente que já tem algum histórico com gastrite, que é uma pré-condição do paciente, esse sim terá mais efeitos colaterais, que é a questão de algum efeito do gastrointestinal, nesse caso. E o outro paciente que não tem nenhuma condição, uma pré-condição de gastrite, nenhum histórico de gastrite, não haverá nenhuma reação, a princípio. Então, o que conta mais para reagir ou não é a pré-condição do paciente. Mas também existe outra condição, outro fator que é a questão de tomar a medicação com alimento ou não sem alimento, a questão de qual é outro medicamento que vai estar a tomar. Se um paciente está a tomar ibuprofeno, está a tomar aspirina, está a tomar, vamos lá dizer, um outro antibiótico, aí tem mais probabilidade de ter o efeito secundário gastrointestinal. Então, a questão da clínica do paciente, histórico clínico do paciente e também os medicamentos que vai tomar. Os outros fatores são um pouco relevantes, mas pode existir a questão também do origem do medicamento, que não se acredita muito, mas exatamente são mais esses dois fatores, histórico clínico e a questão de toda a gama da medicação que o paciente estiver a tomar pode influenciar ou pode reduzir, porque um medicamento pode reduzir o efeito do outro, ou pode potencializar. Então, dependendo dos medicamentos que eu estou a tomar, poderá haver uma potencialização, uma redução do efeito do meu medicamento principal. E nesta questão mesmo da relação, esta questão de como tomar, não é? Com alimentação eu penso que há também algumas questões que vêm sido levantadas. Essa questão, quando é que um medicamento é necessário, não é, a sua toma em jejum, ou seja, sem alimentação, ou antes de alimentar-se e após a alimentação?
a que está atrelado a esses fatores? Ou seja, se realmente existem esses princípios, esses critérios, ou seja, existem essas recomendações para determinados medicamentos, mas o que estaria atrelado a essas recomendações, a essas orientações? Basicamente, são 3 tipos de medicamentos que nós podemos agrupar em relação aos alimentos. Existem medicamentos que, obrigatoriamente, recomenda-se tomar com alimentos. Existem medicamentos que recomenda-se tomar sem alimentos, em que tem que se dar o intervalo mesmo do alimento. E existem medicamentos que essa questão do alimento não é indiferente. Mas o alimento vai influenciar principalmente na questão da absorção. Okay. Na questão da absorção e na questão também de evitar ou facilitar a questão, como dizia, diminuir os efeitos colaterais. Sim, a questão o alimento influencia na absorção e na diminuição dos efeitos colaterais. Então, existem sim medicamentos, a maioria dos antibióticos tem que se tomar a princípio com alimentos, a maioria dos antibióticos, tirando um grupo que são as tetraciclinas, falamos de doxicilina, tetraciclina, tem que se tomar sem alimento porque o alimento acaba dificultando a sua absorção. Então, a maioria dos medicamentos sim toma-se com alimento. Existem medicamentos que é indiferente, tomou com jejum assim como não tem nenhum problema, mas é sempre bom perguntar ao técnico ou ler na bula, que é a folha informativa que vem dentro do medicamento, para saber este medicamento toma sem alimento ou com alimento ou é indiferente. Porque essa questão é muito crucial. Há medicamentos que a pessoa vai tomar, se tomar com alimento não vão reagir. Se tomar sem alimento, enquanto era para se usar o alimento na hora da toma, acaba prejudicando assim o processo da cura. Então é sempre bom ler, porque não temos como dizer este medicamento toma-se com alimento, esse não, é sempre bom ou se informar com o técnico ou ler mesmo a bula do medicamento, porque isso também vai ter alguma relação nos efeitos colaterais do medicamento. Ainda nesta senda de tomar com alimento ou sem alimento, levanta-se algumas questões em relação à toma de medicamento com água a temperatura ambiente, água gelada, não é? Ou então a toma de medicamentos com sumos, não é? Como refrigerantes, sumos por aí. Que explicações, ou seja, passará isso de mito? Alguma recomendação específica em relação à toma desses medicamentos no que diz respeito àquilo que são os seus solventes, ou seja, a água nesse caso, né? Pode-se ou não tomar-se medicamento com água gelada? Pode-se ou não tomar-se medicamento com sumo? A princípio, aconselha-se que a toma da medicação seja feita com água a temperatura ambiente. Então, sempre que puder, é sempre bom, é aconselhável que seja a temperatura ambiente. A questão da água gelada não aconselha-se, porque pode reagir, não se sabe exatamente qual é a reação que vai ter com o medicamento. Então, a questão dos sumos também não era muito aconselhável, porque cada sumo vem com sua composição. Então, como nós nunca vamos saber exatamente qual é a composição do sumo, qual é a composição do refrigerante, então é sempre boa a medicação com água a temperatura ambiente. É o mais recomendável para evitarmos a potencialização, ou seja, ao aparecimento de algumas reações que podem contaminar o medicamento. Então, é sempre bom usar água normal a temperatura ambiente. Bom, má notícia, caro internauta. A toma de medicamento deve ser feita mesmo com água em temperatura ambiente e nada de sumos, porque isto provavelmente poderá haver alguma interferência naquilo que são as reações, dada a composição de alguns sumos que muitas das vezes são desconhecidas. Só para frisar isso. Podemos assumir, ou seja, a possibilidade de um efeito secundário evoluir para um efeito, por exemplo, indesejado ou adverso? Sim, dependendo de como é que o paciente vai lidar com esse efeito que vai aparecer. Vamos supor que a pessoa tome um medicamento que é para alergia. A maioria dos antihistamínicos são antialérgicos, acabam dando um efeito de sonolência. Então, dependendo da pessoa, do paciente, do histórico, da pessoa, da atividade, pode ser um efeito benéfico, assim como um adverso. Então, tudo vai depender da reação que a pessoa vai ter e como é que vai manejar esse efeito secundário. Então, pode evoluir se é um efeito indesejado, se o paciente não saber e não atuar no momento certo para poder
para poder atenuar o efeito secundário. Sim. Eu quero mesmo aproveitar e explorar esse assunto, porque tem muitas questões, não é? Os nossos internautas têm questões e vivemos um universo de questões em torno dos alimentos. E eu vou aproveitar, fazer todas as possíveis questões que provavelmente o caro internauta também tenha, para podermos aproveitar este momento e esclarecermos todas as questões relacionadas aos medicamentos. A questão da toma dos medicamentos é importante, por vezes falhamos uma toma num horário e podemos compensar num outro momento que nos lembrarmos e fazermos a dupla toma, só para... Eu percebo que alguns já têm essa questão. É possível compensar uma toma de um medicamento que tenhamos falhado em algum momento no horário próprio para tomar e depois nos lembramos? Uau, eu teria tomado... Me lembro que eu teria tomado às 16, mas eu me lembro às 20, que devo fazer a mesma medicação, talvez faça em dobro. É possível... O recomendado é sempre que a pessoa faça, se era suposto ter tomado às 14, vamos lá dizer, lembra-se às 18 e toma apenas um comprimido, se é para se tomar um. Porque tomar 2 comprimidos não vai ajudar no efeito do medicamento e pode até potencializar os efeitos colaterais, que é o tema da nossa conversa. Então, é sempre bom apenas tomar, sempre na dosagem, na dose recomendada, para evitar que haja algumas outras reações, inclusive a sobredose, overdose, que pode causar outros problemas. Não se deve tomar em dose dupla ao recordar-se da falha da medicação. Então, estamos aqui a aproveitar, fica aí esta grande recomendação. Vamos agora para a grande questão. Como então lidar com os efeitos adversos? Essencialmente, com os efeitos secundários. Como lidar com esta situação? Basicamente, nós, na nossa conversa, acabamos de uma ou outra forma abordando, mas indo mais concreto aos exemplos, o efeito, como lidamos com o efeito secundário vai depender do medicamento, vai depender também do efeito secundário, qual é o efeito secundário. E não só, nem sempre o aparecimento do sintoma implica ou significa que é um efeito secundário. Então, sempre é bom ter atenção quanto a isso. Então, se nós descobrirmos ou sabemos que sempre que eu tomo este medicamento, este antibiótico me dá uma diarreia, por exemplo. Então, dependendo do efeito secundário, eu já sei que se esse medicamento, a maioria das pessoas, quando tomam determinados antibióticos, tem uma diarreia com efeito gastrointestinal. Nesses casos, tem que se beber muita água, muitos líquidos, para evitar que a pessoa possa ficar desidratada nesse caso. A questão da sonolência, que é outro efeito secundário muito comum. Aqui apenas irá abordar os efeitos secundários muito comuns, para a questão de tempo também. A questão da sonolência. Certo. Se eu sei que esta medicação, ao tomar, poderia ter sonolência, dependendo do meu tipo de trabalho, já sei, tem que avisar, se calhar, os colegas de que, olha, estou a fazer medicação X, então não estranhe se me ver muito calmo, senão vão pensar que até está doente. Então, saber que hoje, provavelmente avisar o patronato que hoje não poderei fazer a condução do veículo, porque estou a fazer medicação que pode me dar sonolência, senão posso até causar acidente. A questão de sabermos que a questão do antibiótico, por exemplo, ele tem um efeito secundário indesejado que pouca gente conhece, que é a inibição da absorção de algumas hormonas, principalmente as pílulas, vamos lá dizer. Então, uma pessoa, uma senhora, uma mulher, a tomar as hormonas, as pílulas, na linguagem popular, pode conceber enquanto estiver a tomar os antibióticos e não saber por quê. Ou seja, é sempre bom sabermos o que pode acontecer ao tomar a medicação para nos precavermos. Então, se você estiver a tomar, por exemplo, os antibióticos e está a tomar a pílula, é sempre bom reforçar com outro método contraceptivo, nesse caso de barreira, que vai ser o preservativo, para evitar a concepção. O outro efeito secundário que muito comum que aparece, a questão da secura labial, quando se toma alguns medicamentos, principalmente do sistema nervoso. Então, nesse caso, tem que haver abundância de água e líquidos para evitar-se essa questão da secura. Existem também as reações alérgicas, ou seja, dependendo do efeito e da gravidade, até pode se parar a medicação. Há reações que são muito alérgicas, são fortes, então tem que se cortar a medicação para que
não possa dar efeitos, para que não possa ter causar mais problemas no doente. Então, os efeitos sempre vão depender do medicamento e também da condição do paciente. E por isso é sempre bom olhar o papel mais uma vez, que vem na medicação, como dissemos, e também ou se informar com o técnico, porque dependendo do efeito, tem que se ter muita precaução, porque há pessoas que acabam voltando ao hospital, pensar que estão doentes, enquanto há manifestação de efeito secundário. Então, os efeitos secundários existem lá, em toda a medicação, mas depende de nós estarmos informados para que possamos manejar, gerir. É sempre bom termos um contato de um profissional de saúde, pode ser do médico ou não, do técnico de farmácia, para quando aparecer uma situação ou outra, perguntarmos. Ou sempre termos a curiosidade de lermos e saber o que fazer na hora H. E já mesmo, para terminar, é importante informarmos aos nossos internautas e de uma forma geral, onde é que realmente, segundo o protocolo, onde é que eu posso buscar essa informação? Ou seja, o médico que prescreve, ele é que tem o dever de ceder-me esta informação, ou então o farmacêutico que vai dispensar a medicação? Onde exatamente, em questões de protocolo, onde exatamente o paciente ou o consumidor mesmo de cada medicação poderá ter essa informação? A quem é o direito, ou seja, o dever de fornecer essa informação? A partir desse dever, primeiramente, o dever de fornecer essa informação é do prescritor, ou seja, o médico, ao passar a receita, ele tem que avisar o paciente: olha, quando tomar essa medicação, poderá se sentir assim assado. Até porque, antes de prescrever, tinha que haver um certo acordo entre médico e paciente. Ou seja, eu vou prescrever esse medicamento, mas poderá te dar sonolência. O paciente pode dizer: desculpa, doutor, a minha atividade não permite que tenha algum nível mínimo de sonolência. Ou seja, eu tenho que estar sempre alerta. Então, o médico aí vai dizer: tudo bem, então vamos usar essa outra medicação. Ou vamos usar apenas, vamos ter uma situação alérgica, então vamos ter que usar apenas tratamento externo, porque não pode nem pestanejar, assim possamos dizer, em jeito de, assim, só de passagem. Então, o médico é que tem que informar o paciente, vai tomar essa medicação, mas pode se sentir assim e acolá, assado. O técnico de farmácia é sua obrigação também. A obrigação não é uma questão apenas é obrigação mesmo, de informar o paciente na hora de dispensar a medicação. Vai tomar esta medicação que foi prescrita pelo médico, pela situação que apresentou lá. Não necessariamente o técnico de farmácia vai dizer: vai tomar essa medicação para a malária. Não, ele apenas vai dizer: vai tomar medicação porque o médico prescreveu, mas terá como efeito secundário isto e isto. E para poder diminuir ou atenuar os efeitos, faça isto e aquilo. Então, o paciente também tem uma certa obrigação, porque a informação está lá, ao chegar em casa, ler o papel antes de tomar a medicação, e tiver alguma dúvida, se puder dirigir-se a uma farmácia mais perto, ao hospital, ou ligar ao médico, poder contactar. Então, tem que ser um trabalho em equipe entre médico, técnico de farmácia e paciente, porque só assim poderá se ter... Porque o técnico de farmácia nem sempre vai conseguir dar toda a informação, o médico também. Então, mas a leitura que está lá, felizmente, muitos dos medicamentos que estão em Moçambique aparecem em língua portuguesa. Temos um e outro medicamento que está em língua inglesa, que é um erro também, não devia ser assim. Mas sempre é bom ler, porque nem sempre os profissionais de saúde vão dar toda a informação, não porque não quer. Muitas vezes a questão da pressão, sabemos como é no nosso dia a dia nos hospitais. A questão também, o profissional de saúde não sabe tudo, não vamos nos iludir. Daí ele pode desconhecer esse efeito, e também pode ser um efeito secundário novo, um efeito colateral ou indesejado novo, que só apareceu no seu caso. É sempre bom estar atento quando estiver a tomar um determinado medicamento. Se for algo grave, há um dever também de notificar para ajudar o fabricante a colocar, se calhar, na próxima edição da informação que se coloca no medicamento. Bom, só este mês, numa última questão, eu gostava de suspender e não suspender. Quando se pode suspender, diante de que situação? De efeitos secundários ou então de efeitos indesejados? Isso sempre vai acontecer em relação aos efeitos indesejados, ou seja, os efeitos adversos.
Existe um determinado medicamento que chama-se cotrimoxazol, que é o antibiótico. Sempre que um paciente tomar essa medicação e tiver uma reação na pele cutânea, chama-se reação Steven-Johnson, imediatamente tem que suspender a medicação. Mas, no geral, o aparecimento do efeito secundário não implica a suspensão da medicação, salvo se o médico tiver dito ou se a informação vier na bula, ou no papel que aparece dentro do medicamento. Mas, no geral, não. Nem sempre implica a suspensão da medicação. Isso acontece também em relação ao antibiótico do grupo das fenoxis, das penicilinas, dizia. Então, nesse caso, quando aparece uma reação alérgica, muitas vezes, há que se suspender a medicação. Existem medicamentos que podem dar choque anafilático, geralmente são medicamentos injetáveis. Nesses casos, também tem que suspender a medicação, porque pode levar a consequências mais graves ao paciente. Mas, nem de tudo, o efeito secundário é prejudicial. Existem situações em que medicamentos foram concebidos para uma determinada doença e verificou-se um efeito secundário, um efeito colateral, que, de certa forma, também é aproveitável. Então, a partir desse momento, passou-se a se usar esses medicamentos, mas por causa dos efeitos secundários. Ou seja, é um medicamento que, infelizmente, usa-se para a questão de indução em situações abortivas, uma situação polêmica também, mas aquele medicamento, a partida, foi concebido para tratar gastrite. Só que verificou-se que, ao tomar essa medicação, existe um efeito secundário, que é a questão de agitar o útero. Então, passou-se a se usar essa medicação para um efeito abortivo, a questão também de indução dos partos e por aí. Mas um medicamento que não foi concebido para isso. Então, os efeitos colaterais nem sempre são bicho-papão, nem sempre são negativos. Ou seja, o medicamento pode ter um efeito colateral positivo que se aproveita. A questão dos estimulantes de apetite. Geralmente, aqueles medicamentos são antihistamínicos, são medicamentos antialérgicos, mas que têm um efeito colateral positivo, que é de provocar, aumentar o apetite. Então, nesses casos, também aproveita-se o efeito colateral. Então, é sempre bom buscar a informação certa, na hora certa, antes de tomar a medicação. Informação é importante na toma de qualquer fármaco para o paciente. Então, eu penso que o essencial deste assunto, ainda que não esteja ainda que não tenhamos esgotado tudo sobre como lidar com os efeitos, mas o essencial penso que aqui ficou. Eu quero pedir para o internauta ainda continuar a partilhar, essa informação é importante, seu amigo, seu familiar, seus colegas precisam ter essa informação porque ela é essencial para todo o processo de toma, ou seja, para a vida, não é? A nossa saúde. Em jeito de conclusão, gostava de deixar alguma orientação, alguma conclusão, alguma recomendação em torno da toma de medicamento, doutor? Primeiramente, diria que todo medicamento, como nós já dissemos, tem efeito colateral. Então, não existirá nenhum medicamento sem efeito colateral ou secundário. Então, não vamos nos assustar quando virmos a palavra efeito secundário, efeito colateral de determinado medicamento. Segundo, sempre bom buscarmos informação para que possamos saber como lidar com o efeito secundário quando aparecer. É importante frisar algo. O efeito secundário não quer dizer que o medicamento é prejudicial, não. O efeito secundário apenas é uma consequência que não tem como se evitar na toma daquela medicação. Sempre vai estar lá, querendo como não. Então, nós ao tomamos a medicação, sabemos que poderemos ter este ou aquele efeito. Vamos fazer assim, assado, para podermos nos precavermos. Como dizia muito bem o nosso apresentador, é impossível esgotar a questão dos efeitos secundários, a questão dos efeitos colaterais, porque cada medicamento é específico. Então é importante ler a bula, mas deixando uma questão muito importante, um assunto muito importante. Muitas pessoas, ao ler a bula, que é a informação que aparece, deixam de tomar a medicação. Isso é muito errado e perigoso. Você pode querer evitar uma diarreia como efeito secundário, acabar por morrer por não tomar a medicação. Isto vai ser muito direto e muito duro, porque já ouvi muitas situações, muita gente que eu já informei na minha prática, olha, vai ter isto e isso como efeito secundário, então não vou tomar a medicação. Olha, está a colocar a sua vida em risco.
Então, nada de deixar de tomar a medicação só porque eu vi que o medicamento tem efeito secundário, efeito colateral, efeito indesejado. Vamos tomar a medicação, sabermos que não poderei conduzir, ou se quiser conduzir, vou ter que tomar a medicação só à noite. Então, é sempre bom para lermos e nos informarmos para podermos saber manejar. E nós, como profissionais de saúde, estaremos aqui sempre abertos para podermos tirar uma outra dúvida em relação aos medicamentos, que é a nossa área de trabalho. Muito obrigado. E nós, como Mais Saúde, estaremos sempre aqui para trazer mais informações, mais temas, para partilharmos com o caro internauta, de modo a cooperarmos, a contribuirmos para uma saúde cada vez mais de qualidade. Não é? E muito obrigado mesmo, doutor Bonachance, por esta partilha desses conhecimentos que agregam valor e proporcionam uma vida cada vez mais de qualidade. A todos eu quero desde já agradecer pela vossa atenção, por ter nos acompanhado neste programa. Nós nos dispersamos hoje, vamos nos despedir com a promessa de voltarmos na próxima edição, que vai ser mesmo para o mês de maio, e nós voltamos com mais e mais temas. Fica desse lado, vai partilhando este assunto e vai permitindo com que mais pessoas possam sim ter acesso a este conteúdo. Esteve convosco, Fauzi Confiança e Dr. Bonachance desse lado, e muito obrigado, aquele abraço, até a próxima. Boa noite. Até mais. Boa noite.